Recentemente houve destaque nas mídias para casos envolvendo o consumo de bebidas alcoólicas que aparentavam ser inofensivas, mas que foram adulteradas por metanol, tornando-se um veneno para quem as consumia. Na verdade, o Brasil já enfrentou episódios semelhantes, como as tragédias de 1992 em São Paulo e de 1999 na Bahia, que deixaram dezenas de vítimas e geraram discussões jurídicas importantes. Então assista até o final para não perder nenhum detalhe. Lembrando que esse conteúdo foi escrito pela Nívia Maria, redatora do blog Destrinchando Direito. Eu vou deixar o link das redes sociais dela na descrição, assim como o link do conteúdo. Em dezembro de 1992, uma danceteria em Diadema, na Grande São Paulo, foi palco de uma intoxicação em massa. De acordo com a matéria publicada no site Folha de São Paulo, na data de 4 de novembro de 1997, destaca-se o seguinte trecho. Na madrugada de 27 de dezembro daquele ano, o Hospital Público de Diadema recebeu cerca de 50 pessoas com sintomas de intoxicação, apresentando dores de cabeça, náusea e problema nos olhos. Todas as pessoas estiveram em um baile na danceteria Ruf 2, em Diadema, onde beberam bombeirinho, uma mistura de vodka ou pinga com groselha. Até 5 de janeiro, outras 110 pessoas passaram pelo Hospital Público de Diadema. 28 ficaram internadas e 3 morreram. A quarta morte ocorreu em Santo André. No final, as investigações concluíram que bebidas estavam contaminadas com metanol, segundo exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. Esse episódio, pessoal, se tornou um marco que evidenciou falhas graves na fiscalização e reforçou essa urgência de controle rigoroso sobre bebidas no Brasil. Vejamos o que diz uma matéria da Folha de São Paulo em 12 de março de 1999. A aguardente que provocou a morte de 35 pessoas em 10 cidades do sudoeste da Bahia estavam contaminada com álcool metílico, o metanol. Este é o resultado do laudo divulgado pelo DPT, Departamento de Polícia Técnica de Salvador, Bahia. Os exames atestaram que as amostras de aguardente recolhidas nos municípios onde ocorreram as mortes continham de 2,85% a 24,85% de metanol. Nas investigações da época, concluíram que tratava-se de um ato criminoso e lucrativo às custas da vida humana. Como a prática de adulteração continua ocorrendo atualmente, levanta-se a possibilidade de haver uma lacuna ou uma falha na própria lei. E essa falha pode acontecer devido à alteração frequente dessa legislação, que pode ter caráter permanente ou temporário. Então, dessa forma, o mercado informal aproveita dessas brechas, dessas lacunas, para atuar de maneira ilegal, vendendo os produtos sem a devida comprovação de origem ou padrão sanitário adequado. No Brasil, há disposições legislativas sobre esse tema, encontradas tanto no direito do consumidor, no direito civil e principalmente no direito penal. No caso da responsabilidade das partes, nós temos tanto essa responsabilidade civil, como também a responsabilidade criminal dos envolvidos nessa cadeia de fornecimento desses produtos. Mas nós vamos iniciar no âmbito criminal, mais precisamente com a leitura do artigo 272 do Código Penal. Diz o seguinte: corromper, adulterar, falsificar ou alterar a substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. O parágrafo 1º-A diz o seguinte: incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. O parágrafo 1º está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas nesse artigo em relação à bebida com ou sem o teor alcoólico. Então, esses parágrafos, tanto o 1º-A quanto o 1º desse artigo 272, amplia a responsabilidade penal a todos os que participam, seja direto ou indiretamente, na produção e comercialização de produtos adulterados e reforça a proteção da saúde pública contra esses crimes. É importante destacar aí a pena, que é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, que pode ser agravada se a adulteração causar lesão corporal ou morte, podendo chegar aí às penas de até 30 anos em caso de
homicídio qualificado decorrente de intoxicação. No direito civil, a responsabilidade pela venda de bebidas alcoólicas adulteradas com etanol é normalmente considerada objetiva e solidária, sendo o assunto tratado conforme o disposto lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, de acordo aí com os artigos 12 e 25 do CDC, nós temos essa responsabilidade. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Então, a responsabilidade aqui é uma responsabilidade objetiva, então não depende de dolo ou culpa, e basta o dano decorrente do produto impróprio para consumo, que no caso aqui da nossa análise é o metanol, nas bebidas alcoólicas. E o artigo 25 diz o seguinte: é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas sanções anteriores. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. E o parágrafo 2º. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Então nós temos aqui a responsabilidade solidária, então vão responder a esse reparo, a essa indenização dos danos sofridos pelas vítimas, podendo ser cobrados para garantir a efetividade dos componentes. E é importante ainda complementar essas informações com o artigo 13, que trata sobre uma responsabilidade não solidária, mas subsidiária do comerciante. Então, diz assim o artigo 13, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando, inciso 1º, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Inciso 2º, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Inciso 3, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. E parágrafo único, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Então, esse artigo traz uma abordagem de que o comerciante teria uma responsabilidade não solidária, mas subsidiária. Significa dizer que o comerciante não teria a necessidade de responder por essas situações, de maneira igual ao fornecedor, ao fabricante, enfim. Porém, o STJ reformou esse entendimento e eu vou deixar o recurso especial na tela e também na descrição, caso você queira conferir. E um trechinho dessa decisão diz o seguinte: a responsabilidade civil nos ilícitos administrativos de consumo tem a mesma natureza ontológica de responsabilidade civil na relação jurídica base de consumo. Logo, é por disposição legal solidária. E eu estou ficando por aqui, mas gostaria de saber a sua opinião sobre esse caso. Deixe aí nos comentários. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!